da classe dos primários, tudo bem? Como é que passaram a semana? Sejam todos muito bem-vindos à Escola Sabatina da classe primários da Igreja do Jaguaré. Você está no canal da tia Eliana. Esse canal é dedicado a histórias bíblicas infantis. Hoje a tia vai falar sobre um assunto muito legal, sabia, crianças? Na verdade, é muito mais do que legal, é um assunto emocionante. Olha, crianças, sabe? Olha assim, se vocês abrirem os braços assim, vocês podem alcançar a outra pessoa que está do seu lado, né? E com o outro braço, vocês podem alcançar uma outra pessoa. Sabe, crianças, a graça de Deus é assim, ela alcança todo mundo, todos são incluídos, ninguém fica de fora. A graça de Deus não é uma coisa só para uma pessoa ou para outra, não é um segredo que as pessoas contam, só eu e meu grupinho sabe. Não, todas as pessoas são convidadas a desfrutarem da graça de Deus. A graça de Deus é para todo mundo. Olha, sabe qual é o verso para memorizar dessa semana? A tia vai ler para vocês, tá bom, crianças? Olha, diz assim: Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 34. Vamos repetir? Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 34. Atos 10, 34. De novo. Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 34. Atos 10, 34. E a mensagem dessa semana diz assim: a graça de Deus inclui todas as pessoas. A graça de Deus inclui todas as pessoas. Isso, muito bem. Olha, crianças, vocês já ouviram falar de Barnabé? Barnabé era um crente em Jesus. Olha, ele é aqui, ó. Tá vendo o Barnabé? Que legal. Então, Barnabé era um crente, ele acreditava em Jesus, ele tinha se convertido para Jesus. Mas, crianças, sabe, depois que Jesus morreu e que o Espírito Santo veio, como no dia de Pentecostes, sobre os cristãos, sobre os crentes, né? Muitas coisas aconteceram, sabe? Muitas pessoas estavam vindo e se tornando crentes também em Jesus. E cada dia aumentava mais o número dessas pessoas, sabe, crianças? Mas estava sendo muito perigoso ser crente lá em Jerusalém. Acreditar em Jesus em Jerusalém era perigoso, porque eles eram perseguidos. Tinham muitas pessoas que não aceitavam essa nova religião. Como o Saulo, né, crianças, que vocês já ouviram a história dele. Ele pegava os cristãos e colocava na cadeia, torturava e até levava alguns à morte. Então, os crentes que estavam se tornando, desculpa, crianças, as pessoas que se tornaram crentes, que se converteram, elas estavam com medo de ficar em Jerusalém, porque estavam sendo perseguidas. Então elas começaram, sabe, a viajar, crianças, e foram morar em outro lugar. Aí, sabe, elas tinham uma cidade, chamava-se Antioquia. Olha essa cidade aqui, olha que cidade legal. Era uma cidade bonita, grande, né? Importante, mas também era uma cidade ímpia, porque muito ímpia, tá vendo? Ela era dedicada aos deuses pagãos dos gregos. Mas, sabe, crianças, tinham muitos judeus que moravam em Antioquia. Então, tinha bastante judeu lá. Aí os crentes, quando começaram a ser perseguidos, resolveram a maioria ir para lá e se mudaram para lá. Mas os crentes estavam tão cheios de alegria no coração por terem aceitado Jesus, que eles não conseguiam ficar quietos. Eles conversavam com todos os seus vizinhos, né? E iam contando as boas
boas novas sobre Jesus, sobre a vida, né? Sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Aí, isso daí foi se espalhando, sabe? E os crentes, eles não conversavam só com os judeus. Eles conversavam com os judeus que moravam lá em Antioquia e também com os gregos, as pessoas que eram chamadas de gentios, porque não eram judeus. Quem não era judeu era conhecido como gentio. Então, crianças, eles começaram a contar. Agora, contar as boas novas sobre Jesus para os gentios era uma coisa nova, diferente, sabe, crianças? Eles não estavam acostumados a isso. Isso que aconteceu, crianças, era tanta alegria de ter Jesus no coração que os crentes sentiam, que os vizinhos e todos começaram a querer também ser crente. Aí todo mundo começou ouviu a história de Jesus e se interessou, começou muita gente, sabe, que era grego e então, portanto, gentil, e a se unir com os crentes lá em Antioquia. Aí começaram a seguir a Jesus. O que acontece, sabe, crianças? A igreja lá em Jerusalém, os crentes que moravam em Jerusalém ainda, eles começaram a ficar preocupados com isso, porque eles ainda não tinham muita certeza de que era para falar com as outras pessoas, apesar de Jesus ter falado que era para pregar para todo mundo. Porque eles pensavam assim, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus é os judeus. Então, por que vai falar com os gregos, né? Por que falar com outras pessoas que são gentios, né? Então, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles falaram assim, olha, Barnabé, vai lá em Antioquia e dá uma olhada no que está acontecendo por lá, para ver o que está acontecendo, né? Aí, Barnabé, que era uma pessoa muito boa, né? Um crente em Jesus, um homem transformado pelo amor de Jesus, ele foi, né? Ele chegou lá em Antioquia, né? Primeiro ele estava sozinho, aqui ele está com um amigo, mas ele estava sozinho antes. Ele chegou primeiro sozinho. Aí, sabe, crianças, ele viu que os crentes de lá de Antioquia, eles estavam sendo muito abençoados, porque Deus ficou muito feliz quando soube que eles estavam pregando para todo mundo. Então, Deus abençoou os esforços deles, evangelísticos, de falar do amor de Jesus para as outras pessoas, para todo mundo. Então, Barnabé viu que eles tinham muito amor no coração, que eles entenderam o que significa a graça de Deus, que a graça de Deus, ela alcança todo mundo, ela é para todos, ninguém fica de fora, ninguém, sabe? A graça de Deus não é para quem só tá com vestido vermelho, nem para quem tá só para quem tem cabelo loiro, nem para quem tem olho azul. Não, crianças, a graça de Deus é para você, para o seu coleguinha, para todo mundo, até para quem está preso, até para quem é marginal. A graça de Deus é para todos, Deus ama todos e Ele quer alcançar a todo mundo, crianças. Ele quer ajudar as pessoas a voltarem para Ele. Isso estava acontecendo em Antioquia, quando os crentes estavam empolgados com o amor de Jesus no coração, eles falaram com seus vizinhos que eram gregos, e esses vizinhos quiseram seguir também a Jesus. A graça de Deus alcançou eles e eles foram transformados pelo amor de Jesus também. Que coisa legal, que coisa maravilhosa, crianças. Mas aí, então Barnabé começou a continuar a falar de Jesus. Ele viu que as pessoas estavam fazendo isso e ele também fez. Aí também falou para todo mundo, para os gentios, né, que eram os gregos que moravam lá, e para os judeus, e para todo mundo. Aí tanta gente se interessou pela história de Jesus, que Barnabé ficou assim, numa situação que ele estava sozinho e ele não conseguia dar conta. Aí ele teve uma ideia, ele falou assim, eu estou precisando de ajuda, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar a falar de Jesus aqui. Aí, sabe, ele se lembrou de Saulo, porque Saulo tinha se convertido e ele tinha até um novo nome agora. Ele não chamava mais Saulo, agora ele se chamava Paulo.
Aí Barnabé falou assim, eu vou lá em Tarso, na cidade que o Saulo nasceu, e vou convidar ele, porque ele agora se converteu e eu vou convidar ele para trabalhar comigo aqui, para espalhar o amor de Jesus para as pessoas. Aí tá, aí Barnabé foi lá, viajou lá para Tarso, chegou lá, ele viu o Saulo, que agora chamava Paulo, que estava contando para as pessoas de Jesus, e Paulo estava lá pregando. Aí ele falou assim, Paulo, você não quer voltar comigo para Antioquia? Vamos lá, que a gente vai falar para as pessoas do amor de Jesus, tem muita gente lá querendo ouvir de Jesus, e eu não consegui falar sozinho, era muita gente para eu atender. Aí o ex-Saulo, que agora era Paulo, falou, eu quero, eu vou sim com você. E aí, crianças, os dois ficaram muito amigos e eles dividiam essa tarefa de evangelizar as pessoas lá em Antioquia. Olha que coisa legal, olha como... E Saulo ganhou um amigo, que agora ele não é mais Saulo, ele é Paulo. E Barnabé ganhou um amigo. E Barnabé estava muito feliz e Saulo estava muito feliz porque eles tinham agora amizade, porque eles estavam trabalhando para Jesus e Deus estava abençoando o trabalho deles. E sabe que eles ficaram lá por um ano inteiro, quase um ano na verdade, faltando um pouquinho só para um ano, só falando do amor de Jesus para as pessoas. Pois é, crianças, quem sabe a igreja de Antioquia ficou assim, cheia de gente, crianças, cheia de gente que estava transbordando do amor de Jesus. E mais um falava para o outro e o outro, e aí, olha, foi uma bênção lá em Antioquia. Eles foram muito abençoados, porque eles estavam fazendo o que Jesus falou, que o amor dele era para todo mundo, não era só para uma pessoa, nem para uma nação, era para todas as nações, para todos os países, crianças. O amor de Deus é para o japonês, para o grego, para o italiano, para o espanhol, para o árabe, para o judeu, para todo mundo, crianças. O amor de Deus não tem fronteiras. Todas as pessoas elas são atingidas, elas são alcançadas pelo amor de Jesus. Sabia, crianças? E também, crianças, aí, olha só, o Saulo e o Barnabé se sentiram realizados. E você, criança? Como você se sente? Você se sente realizada também? Você tem falado do amor de Jesus para o seu vizinho, para o seu coleguinha? Faça isso, porque Deus vai te abençoar como abençoou Saulo e Barnabé. Tá bom, crianças? Vamos conversar no sofá da tia Eliana? Mas sabe quem estava aqui no sofá da tia Eliana? O Messinho, ele também é alcançado pela graça de Jesus. Todos são alcançados. O Messinho estava aqui sentadinho, deitadinho, porque tá frio, mas agora ele já foi. Ele saiu. Sabe, crianças, os crentes receberam um novo nome lá em Antioquia. Eles passaram a ser chamados de cristãos, porque eles falavam tanto de Cristo, de Jesus, que aí eles receberam o nome de cristãos. E aí esse nome começou a espalhar-se pelo mundo inteiro, sabia, crianças? E eu gosto desse nome, sabe? Porque esse nome fala do que a gente prega, do que a gente acredita, do que a gente sente, que é nosso Salvador Jesus. Então é um nome muito legal, né? Esse nome a gente recebeu quando os crentes estavam em Antioquia, porque eles falavam de Cristo, então o pessoal começou a chamar eles de cristãos. Agora a tia vai fazer umas perguntinhas. Vocês conhecem a Lola da tia? Ó, essa é a Lolinha, tá? Ela ainda é criança também, igual vocês, tá? Espera um pouquinho, tá? Que a tia vai fazer umas perguntas para vocês. O tio Fábio vai responder algumas perguntas, tá? O tio Fábio sabe tudo. Por que os crentes começaram a se mudar de Jerusalém, embora de Jerusalém para outros lugares? Por quê, tio Fábio? Não lembra, tio Fábio? Porque eles estavam sendo perseguidos.
porque tinham pessoas que não gostavam da nova religião, os judeus, os mestres da igreja dos judeus e os sacerdotes, como eram igual a Saulo, que perseguiu os cristãos, eles não gostavam. Aí os crentes tiveram que fugir, porque ficou perigoso morar em Jerusalém. Eles eram presos, torturados e até mortos por isso. O que foi tão especial acerca dos crentes que haviam se mudado para Antioquia, tio Fábio, sabe? Essa pergunta é difícil, né? Sabe o que foi especial? Eles falavam a todos sobre Jesus, não falavam só para os judeus. Isso foi diferente, foi especial. Deus abençoou muito eles, porque eles entenderam que a graça de Deus e o amor de Deus é por todos e para todos. Eles não falavam apenas aos judeus, mas também aos gentios. Por que Barnabé pediu que Paulo viesse para Antioquia com ele? Por quê, tio Fábio? Porque ele não estava aguentando, dando conta de tanta gente que queria conhecer sobre Jesus e ele não conseguia ensinar sozinho. Aí ele precisou de ajuda. Ele lembrou de Saulo que se converteu e que agora era Paulo. E aí Paulo veio para ajudá-lo. Muitas pessoas naquela época queriam ouvir de Jesus. Barnabé precisava de ajuda para alcançá-los. Paulo e Barnabé descobriram que a graça de Deus é livremente estendida para todas as pessoas. Não existe restrição, não existe pecado que Deus não possa perdoar. E é isso que a nossa mensagem diz. Vamos repetir? A graça de Deus inclui todas as pessoas. A graça de Deus inclui todas as pessoas. Isso, muito bem. Vamos para o verso de novo para decorar? Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 35. Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 35. Muito bem. Vamos lá, agora mais perguntas. As boas novas sobre Jesus eram apenas para os judeus, tio Fábio? Não. Eram para todos. O que isso nos diz atualmente sobre a graça de Deus? Ela inclui a todas as pessoas, ninguém é excluído. Deus deseja que todos experimentem sua graça. Como Saulo, que se tornou Paulo, nós somos canais de graça quando mostramos o amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Vamos dizer de novo a mensagem de hoje? A graça de Deus inclui todas as pessoas. A graça de Deus inclui todas as pessoas. Isso mesmo, crianças. Olha, crianças, sabia que uma das maneiras da gente transmitir o amor de Jesus e espalhar para todo mundo o quanto ele as ama e quanto ele gostaria de alcançá-las e salvá-las é cuidando das pessoas. E quando a gente dá as nossas ofertinhas, né, que agora está indo para a África, a gente ajuda a manter e construir hospitais, escolas e outras instituições que fazem diferença na vida das pessoas, sabe, crianças? Eles precisam muito da nossa ajuda. Lembre o papai e a mamãe para poder fazer a sua ofertinha missionária. Colocar no aplicativo 7Me oferta para o 13º sábado, mesmo que seja pouquinho, mas que todo mundo dê um pouquinho, a gente pode fazer muita diferença na vida daquelas pessoas que moram na África, tá bom? Então, crianças, vamos fazer o encerramento e vamos agradecer a Deus, porque a graça dele nos alcançou e aí ela alcança a todo mundo. Vamos orar? Vamos. Senhor querido, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque a história de Jesus, ela chegou até nós e nós pudemos ser perdoados pelos nossos pecados, por maiores que fossem, e pudemos alcançar, Senhor, a salvação em Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter misericórdia das pessoas que ainda não te conhecem, a cuidar delas e ajudá-las, mesmo que elas sejam ruins conosco. Por favor, Senhor, porque a tua graça é para todos. Muito obrigada
Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Dá-nos um sábado feliz e abençoa os doentes, as pessoas necessitadas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.